Olá, 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 boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro. Nós estamos lendo Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. É um livro fácil de você entender, porque ele é um resumo, vamos dizer, do bom início do Espiritismo. Então, para quem tem alguma curiosidade, quem ainda não se aprofundou, nós estamos seguindo aqui o livro, lição por lição, e falando sobre o livro, dando algumas explicações, para que possam aí ajudar a enriquecer o conhecimento dos nossos irmãos aí. Nós agradecemos aí a audiência de vocês e vocês podem dar o joinha, dar o seu like aí e se inscrever no canal, ativar o sininho, isso tudo que a gente pede para crescer o canal e levar essa experiência, levar assim esse conteúdo para mais pessoas, para que eles possam também desfrutar disso e tocar assim os seus corações. Cada aula, cada passagem, cada vez que a gente está aqui falando sobre isso, eu acredito que nós vamos mudando a forma das coisas serem mostradas, né? Nós estamos vendo que na televisão, em outros canais de comunicação, tem um conteúdo que só fala um outro lado e ele não tenta trazer para aqueles que de repente se sente enfraquecido, se sente triste, sente assim que a existência talvez não está valendo a pena. Então tudo aqui tem uma explicação. Então nós precisamos trazer uma palavra de ânimo, coragem, uma palavra amiga, estender a mão aos irmãos. E isso nós podemos fazer assim, com a explicação, com as passagens, seguindo os exemplos de Cristo. E às vezes quem não tem tempo de ler, quem não tem talvez uma vontade assim de ler, ele pelo menos seguindo o nosso canal, como nós temos o Evangelho na segunda-feira, nós temos outros quadros que fazem parte do nosso canal, que são entrevistas, conversas da alma, e nós temos cartas de Paulo. Então todo esse conteúdo ajuda com que as pessoas troquem aquela programação, que é uma programação, vamos dizer, venenosa, que traz para você cada vez mais angústia, cada vez mais opressão, e que você tenha aqui uma libertação, que você possa se libertar e que você possa conhecer um outro lado, e que você entenda que tudo tem solução, e Deus, Ele realmente está esperando com os braços abertos. Só precisamos buscar a palavra, ir até Ele, e que Ele não vai passar a mão na cabeça. Ele simplesmente vai mostrar o caminho para que a gente realmente ajuste a nossa vida. Não tem problema. Nós, como somos espíritas, sabemos das encarnações, e sabendo das encarnações, é melhor que você já aproveite essa, já mude assim o seu segmento. Não importa o que você já passou, aquilo que você fez, ou o que fizeram com você, não se sinta assim magoado e não se sinta assim chateado por ter talvez magoado alguém, Mas até no Pai Nosso diz, que
nós possamos ser o primeiro a poder dar o perdão, né? E que nós também possamos receber o perdão. Então, se já está tudo explicado, é só a gente entender e praticar, né? No Pai Nosso, não perdoai as nossas dívidas, mas sim perdoai as nossas ofensas, como assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos a caminho e ao longo do caminho pode acontecer, mas que você possa assim entender que o que passou, estava dentro daquele conhecimento. Hoje você vai ter um conhecimento diferente e as coisas vão ficar diferentes. Então, vamos iniciar aqui. Vamos colocar aqui a conexão através da prece, que nós gostamos de fazer. Então, nós iniciamos todos os nossos trabalhos com uma prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos assim esse momento por estarmos aqui, por estarmos juntos, por podermos fazer assim a leitura desse livro, por podermos falar sobre todo esse conteúdo e trazer para todos os irmãos e para nós mesmos o entendimento, o conhecimento, ampliando assim os nossos olhos à luz de Cristo. Agradecemos e assim oramos com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, e graças a Deus. Hoje, geralmente sempre eu tenho mais alguém que participa comigo. Hoje eu estou aqui e vou fazer sozinho, e já fiz outras vezes, e nós não podemos deixar com que o movimento pare. A gente precisa continuar e trabalhar e manter, né, esse propósito. Então, eu vou aqui falar sobre os tópicos que nós vamos conversar hoje e não vou, assim, fazer a leitura, né? Porque leva muito tempo a gente lendo e depois falando sobre a leitura. Quem está com o livro aí, que está acompanhando, pode, assim, já adiantar aí a leitura aí, né? Vai lendo. Nós estamos aqui, ó, na página 31, o livre-arbítrio na reencarnação, né? O livre-arbítrio na reencarnação, página 31, né? Eliseu Ringonati, Espiritismo aplicado. Falando sobre o livre-arbítrio na reencarnação, é muito interessante porque o uso desse livre-arbítrio, ele é de acordo com o desenvolvimento de cada espírito, de cada irmão que hoje aqui se encontra, né? Então, tem irmãos que estão mais adiantados, que eles podem fazer um uso maior do livre-arbítrio, porque eles têm uma consciência melhor para escolher. Então, eles usam o livre-arbítrio de uma forma maior, com escolhas melhores, porque eles já têm, assim, uma autonomia maior. E isso tudo é conquistado
é conquistado, é trabalhado, é entendido. Porque você precisa entender para você poder usar. Então, todos os nossos irmãos da espiritualidade que, né, se dedicaram, conseguiram, assim, estudar, melhorar, entender um pouquinho melhor, dentro do processo reencarnatório, vai sendo, assim, colocado uma forma deles usarem mais e melhor, assim, esse livre-arbítrio. E depois nós temos os nossos irmãos que têm uma reencarnação mais difícil. Então, esses irmãos, eles não têm condições de usar 100% do livre-arbítrio deles. Então, em determinado ponto, eles, né, quando as tendências das escolhas são muito fora, é até em determinado ponto tirado assim a condição do livre-arbítrio. Porque você pode perceber que em determinadas situações a pessoa está sempre escolhendo e sempre dentro daquilo que ela pratica se dando mal, vamos colocar assim. Então ela precisa de auxílio. Ela ainda não sabe conduzir e usar essa ferramenta. É como se nós aqui entendêssemos que um carro, né, ele vai sair nas ruas e você precisa saber usar ele. Sem você saber usar ele corretamente, você vai bater em uma pessoa, vai atropelar, vai bater em um outro carro, vai, né, bater num poste. Então, você precisa aprender direitinho para você conseguir usar. Então, quando você tiver uma consciência melhor como dirige, aí você começa a sair para a rua. Mas ainda existem algumas ressalvas, né? Então, nós espíritos é assim também. Ele ainda precisa aprender um pouco mais para ele usar isso com sabedoria. Então, em determinado ponto, aqui na lição, ele diz que é até retirado, né, os momentos que ele não consegue ter assim uma boa escolha, né, e que não consegue acertar. E os espíritos que são espíritos mais atrasados, eles também são retirados até o seu livre-arbítrio, porque dentro de um planejamento reencarnatório é também colocado para que eles possam, assim, conseguir ser muito mais, vamos dizer assim, conduzidos do que eles mesmos fazerem as escolhas. E eles vão serem assim amparados, intuídos, mas não vão conseguir usar plenamente o seu livre-arbítrio. Então, essa situação, ela vai se passar com todos, dependendo do seu grau de evolução. Então, tem aqueles que estão mais adiantados, tem aqueles que estão numa reencarnação mediana, que ele precisa, né, de algum freio, e aqueles que precisam de um total freio, de acordo com o atraso que ele tem no conhecimento, no entendimento, na forma dele lidar aqui agora com o plano, né, material e fazer as suas próprias escolhas. Então, dessa forma, nós temos 3 tipos aí de condições que os irmãos estão sujeitos. E aqui também, nós vamos falar aqui
nós temos aqui também, que tem 3 partes que o espírito precisa vencer para que 3 entraves, né? 3 coisas que ele precisa vencer para que ele consiga, assim, ir melhorando a sua condição de usar o seu livre-arbítrio e conseguir trabalhar de uma forma inteligente para que ele possa fazer as escolhas, né? Então, a fraqueza, a ignorância e o endurecimento, né? O espírito, através da fraqueza, então a fraqueza dele, ela se diz por ele talvez cair nas tentações, né? Ele é fraco ao ponto de ceder e ter as tendências para esse tipo de situações, que são situações que levam ao engano, levam aos maus caminhos e que, de uma forma ou de outra, eles vão acabar escolhendo, e essa tendência de ir para esses caminhos é através da sua própria fraqueza, né? Fraqueza de pensamento, fraqueza de sentimento, porque você pensa, você sente, e depois vêm as suas ações, e as suas ações vão ser condizentes com isso. Então, condiz com todo esse trabalho que você está aqui para fazer, mas que você começa a ceder às suas fraquezas. Então, nós temos esse ponto, e aí nós temos aqui o ponto da ignorância. A ignorância espiritual. Então, a ignorância espiritual, ela se dá quando você não se fortalece dentro desse conhecimento. É sobre isso que nós estamos falando. Nós precisamos buscar aí uma melhora espiritual, precisamos buscar um entendimento, precisamos buscar aí o conhecimento, para que, se nós conseguimos entender isso, aí nós vamos conseguir nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, e assim as nossas tendências vão ser melhores e nós vamos poder sair da nossa própria ignorância. Porque o ignorante talvez não é aquele que é mais bruto, é mais áspero. O ignorante é aquele talvez que ignora a existência, que ignora ali aquela forma de agir. Então, se ele não entender as situações de você não saber e não ir buscar esse conhecimento, é uma ignorância. E eu costumo dizer que quando nós estamos num momento assim de desenvolvimento, de um trabalho que nós estamos fazendo aqui, como todos nós espíritos aqui estamos trabalhando, nós não estamos a passeio. Então nós sabemos que temos que buscar assim o conhecimento para sairmos exatamente da ignorância. E se nós não nos despertarmos para isso, nós vamos ter problemas muito sérios. Nós vamos assim ter um atraso dentro da nossa
talvez próxima encarnação, e talvez dentro dessa mesma encarnação, porque as coisas que nós plantamos hoje, as sementes que nós plantamos hoje, nos servem para amanhã. Então, se nós não tivermos essa consideração de que temos que ir buscar, se nós não temos condições de ver o plano espiritual e tudo, nós pelo menos precisamos entender como funciona. E se nós entendermos, nós vamos nos livrar de muita coisa. Mas nós temos que tirar o que nós estamos falando aqui sobre a nossa ignorância. E isso vai nos ajudar até no nosso plano reencarnatório, quando estivermos do outro lado, para que a gente possa retornar e tudo o que nós aprendemos vai nos valer aqui também. Então, é uma sequência, né? E nós temos um outro item aqui que eu queria falar, né, também sobre ele, que é o endurecimento. Então, o endurecimento. O endurecimento é você, o remédio do endurecimento é você praticar a humildade no seu coração. Então, você ser mais humilde, buscar assim as outras pessoas que estão à sua volta, as pessoas que convivem com você, elas sentirem essa humildade. E essa humildade, ela que a gente tanto fala, ela não tem nada a ver com pobreza, com falta de recurso ou qualquer outra coisa dessa natureza. Ela tem a ver com realmente aquele primeiro item, a nossa ignorância, né? Que nos traz o endurecimento. A gente não sabe que para nós alcançarmos os reinos do céu, não é pela violência, pela imposição, e sim pela doçura e, acima de tudo, pelo amor. Então nós temos que trabalhar isso, nós temos que trabalhar o amor, nós temos que trabalhar a humildade, e ela vai fazer com que nós possamos olhar para as pessoas mais tranquilamente, sem julgar, sem querer ser mais do que o outro. Então olhar com bons olhos e simplesmente entender, deixar com que o outro seja quem ele é, e você entender quem você é e, acima de tudo, a transformação que você quer para você. Se você entender em quem você quer se transformar, nessa outra pessoa, que as pessoas sentem você, sentem a sua energia, sentem a sua humildade, só de você estar no ambiente, talvez só de você falar, pelas suas próprias palavras, as pessoas vão entender e descobrir quem você é. Então, esse endurecimento que a gente tem aqui do espírito é a falta da prática aqui enquanto presente, porque nós precisamos estar presente para que a gente possa passar por experiências que o espírito vai aprender. Porque nós falamos, nós aprendemos, nós quem? O corpo, ele vai e ele volta para o pó da terra. Mas o espírito que habita nesse corpo, ele colhe todas essas informações, colhe
todas essas certezas e eles retornam para a pátria verdadeira, que é o plano espiritual. E quando ele retorna assim com uma bagagem melhor, com uma bagagem vasta, com um entendimento e, acima de tudo, com uma consciência, né? Uma consciência maior, uma consciência melhor. E tendo tudo isso, nós vamos começar a praticar todas as outras coisas. Nós vamos naturalmente deixarmos de ser fracos, deixarmos de ser, né, ignorantes, e nós vamos chegar a ponto de atingir realmente a nossa melhora dentro dessa experiência que nós estamos tendo aqui. Então, nós, quanto presentes aqui, ter essa consciência de nós no dia a dia trabalharmos tijolinho por tijolinho, ação por ação, palavra por palavra. Não digo que isso é uma missão simples e fácil. Pode talvez ser mais simples do que fácil. Mas a simplicidade não tira a complexidade. É complexo a gente fazer tudo isso e se manter assim firme nesse propósito, né? Porque nos mantermos firmes no propósito, tirar a nossa ignorância, o nosso endurecimento, né? E trazer assim para o nosso coração a humildade, trazer para a nossa boca as boas palavras, independente das situações que se apresente, independente de tudo que for acontecer, então para nós vai ficar muito melhor as nossas próximas encarnações, vai ficar muito melhor nosso planejamento reencarnatório e, acima de tudo, como nós estamos falando aqui na primeira palavra, nós vamos poder usar melhor o nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos poder usar melhor, vamos poder usar mais vezes, vamos poder estar mais autônomo dentro disso tudo. Mas nós precisamos trabalhar isso conosco para que a coisa ela possa assim estar de uma forma que seja satisfatória, aproveitando todos os momentos, todas as horas que estamos por aqui, que não nos falhe nenhum pensamento. Nós atingimos esse ponto, é muito bom, né? Atingimos esse ponto de nós não nos falhar um pensamento, né? Um pensamento de julgamento, um pensamento contrário a quem quer que seja. E nós atingimos isso, nós vamos eliminar as nossas ignorâncias, eliminar as nossas fraquezas e eliminar os nossos endurecimentos e vamos estar assim no caminho de Cristo, né? Isso era o que eu gostaria de falar hoje dentro dessa lição, que é muito importante, e nós sabemos o nível que nós estamos aqui e o quanto é possível a gente usar o nosso livre-arbítrio ou não, e por qual motivo, né,
nós podemos ser mais autônomos ou não. Então deu para entender bem que em todos os casos, né, é a falta realmente do interesse, do aprendizado. Quando você não aprende, você sofre. Quando você não estuda, não busca, não transforma. Porque a transformação, ela vem através dessa busca. E essa busca, ela é uma busca intelectual para que você consiga chegar na parte espiritual e transmitindo tudo aqui para a nossa parte física, e que nós vamos levar essas experiências para a parte espiritual, aonde nós realmente queremos que todas essas experiências e o aprendizado dessas experiências, que são o aprendizado da parte boa de você realmente entender como você é, como você vai agir, como você deveria agir, como você deve olhar para o seu irmão, para o seu parceiro, para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu parente. Então tudo isso nós vamos levar para o Espírito, e o Espírito vai ficar ali cheio de boas informações, cheio de boas orientações que nós vamos dando aqui enquanto presente. Então precisamos, né, dessa troca, dessa informação. Sabendo disso, nós praticando, nós vamos ficar assim, realmente afiados para poder, numa próxima, nós estarmos numa condição diferente, numa condição de nós podermos assim fazer coisas diferentes, e não de nós voltarmos para fazer ajustes naquilo que deixamos por fazer, naquilo que deixamos por aprender, e que precisamos ainda passar de novo pelas mesmas lições, né? Então, é isso. Hoje nós temos um tempo um pouquinho menor para a gente falar sobre tudo isso, mas eu acho que está bem claro, está bem, né, explícito aí de que forma que nós podemos atuar, podemos agir, né? E antes de terminarmos essa parte de hoje, eu gostaria de falar com o nosso irmão que está aí do outro lado. Independente da situação, independente de qualquer coisa, busque, tenta fazer um pouquinho por você mesmo. Esse conteúdo que eu trago aqui é para te inspirar e você poder fazer alguma coisa de interessante por você mesmo, porque está só nas suas mãos. Não está na minha, não está na do seu amigo, do seu companheiro, está nas suas mãos. Se entregue assim às boas práticas, se entregue às boas palavras, deixe fluir. Eu tenho certeza que dentro de você a centelha divina, ela está aí e precisa só deixar ela agir. Então, quando nós não entendemos, nós deixamos com que o ego possa tomar conta. E ele quer realmente atuar da forma dele, mas não é da forma dele. É simplesmente nós limpando, tirando todas essas outras coisas que querem estar na frente
dessa centelha divina. Então, nós vamos assim deixar essa centelha divina livre para que ela possa brilhar, para que ela possa realmente trabalhar. Simplesmente, só tire aquilo que não te faz bem, que não faz bem às pessoas. Vai tirando. Ah, mas eu vou ser obrigado a deixar meus amigos, a não sair. Infelizmente, nós vamos ter que nos adaptar a isso, porque o que nós estamos vendo aqui é ilusório. A ilusão, ela nos traz os prazeres imediatos, mas elas nos cobram caro, porque elas nos atrasam, elas nos deixam assim, com coisas por fazer. Então nós precisamos fazer, vamos nos adiantar, vamos fazer e vamos de bom coração, de bom grado. Também tem um detalhe que não adianta a gente fazer e reclamar. Ah, você pegou no arado e olhou para trás, era melhor não ter pego. Então, pegue no arado, comece a fazer, comece a transmitir realmente coisas boas, quem você é, e motive as pessoas, dê assim uma mão amiga e você vê que a sua vida se transforma. Então, trabalhe sem reclamar, não vai ser assim como a gente imagina, 1000 maravilhas, mas é possível a gente fazer sim, e hoje, e agora, porque o tempo é a nossa preciosidade. O tempo aqui é o que realmente nos importa e nós temos que fazer um bom uso dele, tá? Então vamos encerrando hoje com a nossa oração final e agradecer a todos vocês por estarem aí com a gente, por vocês participarem e estar assim dentro desse nosso movimento, Agradecer aqui o Estúdio Shift, que ele nos proporciona esse momento, Agradecer a toda a equipe que nos ajuda, que está conosco aqui, para que possa isso tudo ir para o ar, e agradecer realmente a nossa palavra de ordem para que as coisas possam fluir. Então, nós estamos aqui na Granja Viana, em Cotia, e temos também o nosso Centro Espírita Cristão, aqui em Carapicuíba, que é a nossa sede. Nós trabalhamos lá, temos atendimento todos os domingos às 14h30. Quem sentir à vontade pode pegar o endereço no nosso canal e ir até lá, E nós temos todos os trabalhos lá na casa, de passe, palestras, atendimento fraterno, e temos todos os outros tratamentos também. Temos também os dias da psicografia. Então, eu queria só deixar esse recado e agradecer para a gente realmente fazer as nossas vibrações. Vamos fazer aqui a nossa oração final. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por podermos estar juntos, falar sobre os ensinamentos do Cristo, e que a luz entre ao lar de todos os irmãos e que eles possam, assim, ter sido tocado o seu coração para que ele possa, assim, agir diferente e contribuir com a sua encarnação aqui e com as suas próprias encarnações que virão, para que elas sejam cada vez mais esplendorosas, cada vez mais iluminadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado, tenha uma excelente semana
e que a luz esteja contigo. Você nunca está sozinho.